No vídeo de hoje, eu queria dividir com vocês um pouco do que foi minha última experiência, na verdade, nesse processo de autoconhecimento. Essa semana eu me coloquei à disposição mesmo, assim, comecei a realmente fazer, tomar forma o livro do Por Mulheres Mais Felizes, que eu estou agora organizando o material e estou juntando tudo o que eu escrevi nos últimos 2 anos e todo o nosso processo de autoconhecimento que a gente aprendeu, e foi muito difícil para mim. Na verdade, eu parei 2 vezes e falei que eu não ia fazer mais, né? Voltar ao passado dessa forma foi doído, foi rico, foi emocionante, foi saudoso, foi nostálgico. Foram tantos sentimentos confusos dentro de mim que eu tive que parar um pouco, né? Eu cheguei a desistir, falei, não, eu não vou mais fazer isso, né? Porque quando você começa a ler como é que você estava e o que você estava aprendendo e o que você estava passando há 2 anos atrás, e volta para esse passado, e mergulha de cabeça, porque na hora que você está lendo os posts que você mesmo escreveu sobre a sua própria dor, assim, foi complicado, não foi um processo fácil, não. Mas foi muito rico, muito rico, né? Eu fui super apoiada pelas pessoas que estão próximas a mim, falando, não desiste, você vai conseguir. Por mais que doa, por mais que você volte lá e reveja coisas que você não gostaria de reviver, passa por isso, porque você precisa, né? Você vai voltar lá, você vai sentir a dor, mas você vai ver todo o aprendizado que você teve nesses últimos tempos. Aí eu tomei coragem, fiquei um dia inteiro na minha casa, eu falei, não, vai ter que ser de uma vez só, né? Então eu peguei, acordei cedo, comecei a ler o primeiro post e fui até o último, assim, horas de realmente uma viagem muito maluca e muito profunda dentro de mim mesma. E até para entender o que estava acontecendo e o que ainda não estava bem resolvido, né? Porque assim, o que dói na gente do passado é porque não está bem resolvido. Então assim, tinha algumas coisas que eu lia, que eu falava, não, beleza, isso mudou, olha como eu cresci, olha quanto aprendizado, e estava tudo bem. Agora tinha umas outras coisas que eu lia que não era exatamente o que estava escrito, mas o que estava por trás daquilo que estava escrito. Então o que eu estava vivendo naquele momento, qual que era a minha visão sobre aquele sofrimento todo que eu estava passando. E aí lendo, eu comecei a ver que assim, muitas vezes a gente sofre muito mais do que precisa, né? A gente fica tão agarrado naquela dor, tão agarrado na nossa necessidade de controle, de que a vida tenha que ser como a gente quer, a gente acaba não aceitando, né? Que as coisas são como são, simplesmente são como são. E na hora que a gente começa a olhar para a nossa vida com essa clareza, as coisas ficam muito mais fáceis, né? E o que eu aprendi nesse processo, o que é? A gente tem janelas, né? Então assim, a gente tem muita coisa boa que aconteceu na nossa vida, tem um ponto traumático específico, uma dor muito grande que não foi curada, que não foi vista, que não foi olhada, e aí uma janela de coisas boas, né? Mais um período de coisas boas. Quando a gente olha para o passado, o que a gente vai olhar? Esse ponto que não foi bom, que não foi bem resolvido, que foi um trauma, que foi uma coisa que não te deixou bem, né? E a gente fica tão preso naquilo e não consegue olhar para frente, nem para o próximo passo, e nem consegue olhar para o passado, vendo as coisas boas, né? Eu percebi que assim, eu estava empacada ainda mesmo em alguns pontos bem específicos, pequenos hoje, é verdade. Na época, nossa, eram imensos, enormes, né? Mas nesses últimos 2 anos eu trabalhei muito isso, de olhar para o passado, olhar para as minhas dores, olhar para aquilo que não estava bem resolvido e acolher com aceitação. Isso foi um aprendizado muito grande para mim. E agora, 2 anos depois, lendo tudo isso, eu vejo assim, o quanto eu cresci, o quanto eu mudei e o quanto ainda tem coisa para ser resolvida, né? Assim, pontos que ainda não estão, não sei se são perdoados, né? Mas são momentos que a gente ainda volta e dói. E se dói, tem que ser revisto. Então assim, o que eu posso falar com esse vídeo, o que eu aprendi nesse processo de profundo autoconhecimento, porque para mim foi uma jornada, nossa, foi muito importante mesmo. Que assim, o que eu aprendi, que a gente sempre vai ter coisa no passado em que a gente vai ter que olhar de novo, para que deixe de ser uma dor. Enquanto a gente não olhar
para essas dores do passado, elas vão continuar lá, latentes, até serem vistas, né? Serem vistas o quê? Com um novo olhar. Um olhar que a gente tem hoje, um olhar de maturidade, um olhar de uma mulher madura olhando para o passado e falando, não, ok, isso eu pensava quando eu era criança. Aquela dor para mim foi muito grande, mas no meu olhar de criança. E hoje, como é que eu tô? Né? Hoje eu consigo olhar para essa dor de criança e falar, nossa, tudo bem, aconteceu porque tinha que ser, aceitação, vamos seguir em frente, eu não quero mais que essa dor, ela oriente a minha vida no presente. Né? Então, assim, isso fica muito mais leve, a vida fica muito mais fácil, quando a gente consegue olhar para o passado e ver de uma outra forma, de uma forma mais leve, com outro entendimento, com outro olhar, né? Ver que a outra pessoa talvez não tenha sido culpado, né? Que aí vem muito o nosso olhar de vítima, de vitimização também, de, às vezes, assim, aconteceu porque tinha que ser, né? Então, assim, a gente ficar preso nesse passado, a gente não vai adiante, a gente não dá o próximo passo. Então, o que eu posso dar hoje de dica do dia, né, é o quê? Olhe para o seu passado. Olha para o seu passado com acolhimento, com amor, com aceitação. As coisas são como elas têm que ser. Isso, então eu vou repetir, vou fazer de novo, não. Porque na hora que você acolher o que te aconteceu no passado, você não repete. Se você não acolher, aquela dor vai crescer, porque ela tá lá. Por mais que ela não esteja muito clara para você, ela tá no seu inconsciente, ela tá transtornando sua vida no presente, sim. Olhe para o passado, com amor, com aceitação. Acolha o que te aconteceu. Acolha aquilo que é você, porque o seu passado é você. A partir do momento que a gente consegue acolher e ver que você só é hoje a pessoa que você se tornou como consequência, sim, do seu passado, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você trouxe para hoje, e você vê com um olhar de superação, a vida muda, muda de verdade. É isso.